Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que acontece quando um predador de topo é extinto? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho efeitos de cascata trófica e conflitos humano-fauna. Primeira coisa, alguém sabe o que é um predador de topo? Tem umas dicas aqui. Muito bom. Então todo mundo lembrou um conceito que a gente vai trabalhando, que a gente vai trabalhar bastante hoje, que é a cadeia alimentar. E ele está então no topo da cadeia alimentar. Perfeito. E aqui a gente tem então alguns exemplos de espécies. Esses predadores normalmente são carnívoros, né? Então a gente tem aqui o lobo cinzento, a onça pintada e o leão, de diferentes partes do mundo, né? E bom, o que a gente vai tentar entender? Como uma espécie regula as populações das outras espécies. Vocês já lembraram da cadeia alimentar? Então agora vamos tentar pensar, dentre essas espécies que estão aqui no slide, como que a gente conseguiria montar uma cadeia alimentar aqui, com essas espécies? Então a gente tem a onça pintada. Vocês sabem que espécie que é essa aqui? Isso aí, muito bom. É a anta, é o maior mamífero que a gente tem nas Américas. É uma espécie herbívora, né? E aqui a gente tem a base, né? As plantas. Aqui a gente tem uma outra espécie de felino menor, que é a jaguatirica. E aqui a gente tem, representando as aves de menor porte e os roedores. Como que vocês acham que se organizaria essa cadeia alimentar? Quem que seria o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário? As árvores, os consumidores primários, os dois aqui do campo, em cima deles, talvez a jaguatirica e a anta, e no topo Qual que é o seu nome? Fernando. Eu não sei se todo mundo aí de trás ouviu o que o Fernando falou, mas está perfeito. A gente tem, então, as árvores, os arbustos aqui, as plantas como produtores. E aí, a gente tem as aves e rodentes, e também a anta como consumidores primários, né? A jaguatirica como um consumidor secundário, e também a onça como consumidor secundário ou terciário, dependendo da relação que acontecer aqui. Então, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, a gente tem um tipo de interação que acontece de baixo para cima. Em inglês, o pessoal chama isso de bottom-up, que é um tipo de regulação que uma população faz na outra. Então, por exemplo, se não houvessem as plantas, os herbívoros, por exemplo, aqui, ou os granívoros, eles ficariam sem alimento. Então, conforme a gente tem a presença dessa população, dessas populações, né, uma comunidade de produtores, existe recurso para que essas outras espécies possam sobreviver e se reproduzir e aumentar em número. A partir do momento que eu tenho a presença dessas espécies, eu também tenho a possibilidade da existência de predadores. Tanto os predadores de topo, quanto o que a gente chama de mesopredadores, que são predadores menores, né, que têm uma amplitude de presas diferente do predador de topo. Normalmente, eles sofrem uma ação do predador de topo, né, diminuindo aí o tamanho das presas que consomem e não ficando no mesmo território ao mesmo tempo que esses predadores. E aí a gente começa a entender a ação que vem de cima para baixo, né, que seria diversas interações ecológicas. Vocês já aprenderam as interações ecológicas na escola? Lembram o que significa, por exemplo, competição? Exatamente. Então, são duas espécies, por exemplo, que se alimentam do mesmo recurso e elas estão competindo por ele. Mas essa competição ela não acontece necessariamente só aqui, com predadores. Ela pode acontecer entre duas espécies de herbívoros, por exemplo, entre a anta e um porco do mato. Então, a gente pode ter competição em outros níveis. E competição ela só acontece por comida? Por território? Por fêmeas? O que você acha? Você deu um não bem firme aí, gostei desse não. O que mais pode ter de competição?
Isso, por abrigo. Então, às vezes, você procura um bom território, que tem abrigo, que tem alimento, e aí você tem a competição. Então, o predador, ele age sobre o outro, diminuindo, muitas vezes, a população desses outros, em função deles serem mais fracos, né? E, às vezes, acontece de um predador maior, um predador de topo, ele matar um mesopredador por competição. Não necessariamente ele se alimenta desse animal, mas é um abate que acontece por competição. E aí a gente tem uma outra interação ecológica, que é a predação. A predação ela vai acontecer, então, dos carnívoros para os herbívoros, né? Então, nesse nível do consumidor secundário para o consumidor primário. E a gente tem a herbivoria. Também tem a frugivoria, né, que se alimenta de frutos. E aqui a granivoria, espécies que se alimentam de grãos. Então, são espécies que consomem os produtores. Então, são consumidores primários.